Eliezer. Eu disse, pois ele era bonito, né? Pois ele era bonito. O pastor Eliezer foi nosso pastor ali em Barra do Corda durante, me parece que quase 9 anos. Fui pastoreado por ele, fui batizado por ele, né? Ele que me discipulou, e guardo boas lembranças do pastor Eliezer no meu coração. Meus irmãos, eu quero mais uma vez agradecer à igreja, agradecer pelo convite, agradecer por esses dias aqui com a igreja. Tem sido muito bom, para mim tem sido uma alegria imensa poder ficar ali hospedado na casa do pastor Davi. Ali tem, ontem, eu não sei exatamente a hora que nós conseguimos dormir, conversando bastante, né? E hoje amanheceu o dia, antes do café, enquanto fazia o café, conversando, e durante o café, conversando. E a gente só parava de conversar quando se separava, né? E tem sido muito bom, agradeço muito à família, a recepção, agradeço muito a recepção da igreja, nos sentimos em casa, tá? Obrigado mesmo. Nós temos falado sobre o tema verdadeiramente livres, e nós entendemos ontem que Cristo é a fonte da verdadeira liberdade. Hoje pela manhã nós estudamos o tema escravidão e salvação, e entendemos como o homem nasce totalmente perdido, depravado, escravo do pecado, mas entendemos também a provisão de Deus, o plano de Deus para salvar o homem por meio de Jesus Cristo. Em resumo, foi isso que nós aprendemos de ontem para hoje. E eu estive pensando ainda no que nós aprendemos hoje pela manhã. Eu disse, é necessário eu fazer algumas considerações em relação ao que nós ouvimos hoje pela manhã. É importante lembrarmos que Cristo, Ele nos libertou com propósito. Ele não nos libertou para continuarmos vivendo à nossa maneira. Não, Ele nos libertou da escravidão do pecado, e agora para vivermos uma vida, um estilo de vida que agrade o seu santo nome. Cristo, Ele nos libertou não para pararmos de sofrer, mas Ele nos livrou da condenação eterna. Ele nos libertou do poder das trevas, tá? O crente ainda sofre, mesmo depois de convertido em Cristo Jesus, ainda sofremos. E o que nós queremos aprender nessa noite é sobre a verdadeira liberdade e garantia para a eternidade. E esse texto que nós iremos ler nessa noite nos mostra exatamente essas verdades. É Cristo, Deus, na sua soberania, nos separando, formando um povo para si, mas Ele mostra exatamente nesta carta, na primeira carta de Pedro, Ele mostra que o crente ainda sofre, mesmo sendo servo de Deus, ainda sofre. Então não confunda as coisas. Cristo nos libertou da maldição do pecado, do poder da morte, da condenação eterna, mas enquanto estivermos nesse mundo, ainda estamos sujeitos a sofrimento. A diferença é que nós temos a promessa de que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos. Enquanto estivermos aqui, nós temos a promessa de que Cristo está conosco. Ele está ao nosso lado, Ele está cuidando de nós. Abra sua Bíblia para a carta de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, iremos ler somente 5 versículos. E enquanto você encontra seu texto bíblico, eu quero já preparar o seu coração para que você esteja meditando nesse rumo aqui. A verdadeira liberdade é uma garantia para a eternidade. Se Cristo te libertou, Ele garante a sua chegada na morada eterna. Enquanto você vive esses poucos dias aqui na terra, Ele garante a sua presença com você
Ele garante a sua presença conosco. Agora, veja que quando nós pensamos em algo desse tipo, como ontem eu falei, que estamos vivendo em um tempo de tantas promessas e de tantas falsas esperanças. Estamos vivendo dias em que diariamente nós ouvimos promessas com esperanças mortas. A verdade é que esperança é uma palavra-chave na vida do ser humano. Nós precisamos ter esperança. Nós precisamos pensar em algo além desse dia aqui. Nós precisamos pensar em algo que está além daquilo que nós estamos vivendo no momento. Isso é esperança. A esperança nos leva a olhar para frente. A esperança nos leva a contar com dias melhores. Ou, de acordo com a Bíblia, com a esperança que temos, nos leva a pensar que provavelmente alcançaremos dias piores aqui nessa terra. A verdade é que a esperança faz parte do nosso dia a dia, tanto faz ser crente como não crente. Agora, você precisa pensar, você precisa meditar na qualidade da sua esperança. O que você tem planejado para o dia de amanhã? Já fiz lembrar que amanhã é segunda-feira, né? E para muitos é um dia ruim. Tem que acordar cedo, tomar café, arrumar a criança, mandar para a escola, chegar no trabalho e a segunda-feira está lotada. E agora você está pensando, você já sabe que amanhã você tem uma tarefa para cumprir. Mas será que há uma esperança verdadeira de que lhe garanta que amanhã você fará tudo isso? Vai depender em quem você tem confiado. Vai depender o que garante a sua esperança para o dia de amanhã. E provavelmente, seja ela qual for, você não tem certeza nem se amanhã você está vivo. Você não sabe disso. Eu não sei. Eu não tenho certeza se daqui a 10 minutos, se Deus já me levou, se ainda estarei aqui pregando. Se eu desaparecer, não se preocupe. Talvez vai causar um pouquinho de medo, mas eu estarei na glória com o Senhor. E eu quero convidar os irmãos a fazer essa leitura comigo. Vamos lá, 1 Pedro capítulo 1, verso 1 ao verso 5, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Vamos orar? Deus Santo, Todo-Poderoso, nós te adoramos, porque cremos que o Senhor tem todo o poder. Nós te adoramos porque sabemos que o Senhor é grande em santidade, em poder, em majestade. Diante de ti, Senhor, nós nos prostramos. Ó Pai, queremos louvar o teu nome, pela tua palavra, pelos teus grandes feitos, ó Deus, na nossa vida. Ó Deus, que nessa noite o teu Espírito Santo fale ao nosso coração mais uma vez. Nós queremos, Senhor, ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, de maneira que ela incomode o nosso coração. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, como Pedro, como qualquer um dos outros apóstolos, ele escreve essa carta com propósito. Assim como você e eu, no passado,
escrevemos várias cartas, né? Talvez aqui aqueles que já chegaram aos 60, aos 50 e alguns anos, você sabe muito bem o que era uma carta, o que significava uma carta antigamente. E quando nós pensávamos numa carta, vinha na nossa mente algumas ideias automáticas. Por exemplo, alguém que escreve, aquele que escreve o conteúdo, aquele que envia a carta, e aí nós pensamos nos receptores da carta, naqueles que iriam receber aquele conteúdo. E aquele que recebia o conteúdo por meio da carta, vinha algumas interrogações no momento, porque antigamente uma carta chegava a demorar até 3 meses para chegar ao seu destino. Mas imagine aí uma informação de que alguém estava sofrendo à beira da morte. E o destinatário receber essa carta 3 meses depois, não é? Então, quando uma pessoa recebia uma carta, tinha aquela expectativa, aquela ansiedade para saber que tipo de mensagem tinha naquela carta. E então tem aquele que envia a carta, aquele que escreve, na carta tem uma mensagem, essa carta ela é enviada a algumas pessoas, ao destinatário, e nós vemos isso claramente aqui nesse texto. E Pedro, ele escreve essa carta com um propósito. Ele escreve para encorajar aos irmãos, aqueles irmãos que estão espalhados nesses lugares que nós vemos aqui, por exemplo, que são forasteiros, da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Aqueles irmãos estavam espalhados por aqueles lugares ali. Mas a situação naquele momento não era uma situação muito boa. Era uma situação de perseguição. Os cristãos estavam sendo perseguidos, imagine por quê? Exatamente porque eram cristãos. Eles estavam sendo perseguidos por causa do nome de Cristo. Eles estavam sendo presos, maltratados, alguns até mortos. Então Pedro escreve a carta para encorajar os irmãos a não desvanecer da fé, a permanecerem firmes na fé na pessoa de Jesus Cristo. Ele escreve para encorajar aqueles irmãos a continuarem na sua caminhada cristã. E envolvia também ter uma vida de santidade, viver uma vida santa em meio a perseguições que lhe obriga a confessar ou negar o nome de Cristo. Pedro, então, escreve essa carta a esses irmãos com esse propósito, mas, ao mesmo tempo, ele escreve também para dizer para aqueles irmãos que são cristãos, que creem verdadeiramente em Cristo Jesus, para dizer que eles tinham uma esperança, eles podiam continuar, mesmo que alguns chegassem até ser mortos, mas eles tinham razões para continuar e não negar o nome de Cristo. E aqui nós vemos que os verdadeiramente livres, eles têm motivos para continuar enfrentando as dificuldades da vida, eles têm motivo para continuar firme na presença de Deus, crendo em Cristo Jesus, não negando a sua fé, porque Pedro escreve exatamente para informar aqueles cristãos dessa realidade. Vocês têm motivos, encare de frente, não tenham medo, suportem o sofrimento. Se vocês estão sofrendo, saiba que Deus não perdeu o controle. E aqui nós queremos destacar 3 motivos pelos quais os cristãos verdadeiramente livres, libertos pelo sangue de Cristo, podem e devem suportar as perseguições e sofrimentos no momento em que eles estavam vivendo. Então, olhe sua Bíblia, mantenha sua Bíblia aberta, e nós iremos ver aqui para o primeiro motivo, porque a verdadeira liberdade tem sua origem no próprio Deus. Olha que motivo especial o crente tem de permanecer firme no Senhor Jesus Cristo, não negar a sua fé. Veja aí no verso 1,
entendendo aqui o que Pedro está escrevendo, ele diz, ele se apresenta como Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. E logo ele indica, ele aponta para os destinatários. Quem são eles? Aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Aos eleitos, lembra da eleição que aprendemos hoje pela manhã? Pessoas separadas por Deus para serem salvas por eles, para terem a garantia de vida eterna. Na eternidade passada, nós vimos Paulo escrevendo isso aos Efésios capítulo 1. Ele nos elegeu, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Eu creio que daqui para o final vocês decoram esses textos, né? De tanto ser falado aqui. Mas dizem que a repetição é a mãe da aprendizagem. Então vamos fazer isso que vale a pena. Então ele escreve para os eleitos que são forasteiros. Para aqueles que estão vivendo em uma terra que não é a sua terra natural, não é a sua terra de origem. Não é um lugar em que eles se sentem bem. É um lugar que eles estão de passagem. Mas algo especial é que eles são eleitos de Deus. Eles pertencem a Deus. Eles foram separados por Deus e para Deus. Mas é interessante que Pedro ele reconhece isso. Eles são forasteiros da dispersão no Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Agora ele explica, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz os seja multiplicada. Pedro escreve para quem? Para os eleitos de Deus. Ele escreve para os forasteiros. Você sabia que nós também somos forasteiros? Nós também somos forasteiros. A nossa pátria não é essa terra. A nossa casa não é isso aqui. Nós estamos aqui de passagem. Estamos passando aqui uns dias. E Pedro, então, ele conscientiza os seus ouvintes de que eles realmente são forasteiros. Claro que eles não estavam em Jerusalém, eles estavam espalhados por causa do cristianismo. Eram forasteiros de todas as formas, mas acima de tudo eram realmente forasteiros, porque eles estão simplesmente passando um dia aqui nessa terra. A nossa pátria não é realmente aqui. E então ele diz que eles foram eleitos segundo a presciência de Deus, ao conhecimento prévio de Deus sobre aqueles os quais ele quis separar para si. Já estava nos planos de Deus, e então esse é o motivo. Ele decidiu eleger um povo para si, por isso ele libertou esses eleitos pelo sangue de Cristo. Ele elegeu e realmente libertou essas pessoas, e ainda continua libertando aqueles os quais ele já elegeu para si. E dele veio, do próprio Deus, veio a santificação. E essa santificação, esse processo da santificação, como Pedro está falando aqui, é uma obra do Espírito Santo. É a obra do Espírito Santo agir separando aqueles que Deus já decidiu separar para si. É a obra do Espírito Santo convencendo o homem pecador da sua condição de pecado e trazendo ao seu coração a libertação por meio da mensagem ouvida, a mensagem bíblica pregada ao coração do pecador. É o Espírito Santo que faz isso. É o momento em que ele santifica, que ele separa. Você sabia disso? Santo quer dizer separado. E santificação é a ação de separar. E essa ação, ela é produzida ou ela é colocada, né, na prática pelo Espírito Santo de Deus. Separando, tocando no coração do homem. E ele diz que que é em santificação do Espírito, é uma obra do Espírito para a obediência. Nós somos libertos por Deus e para Deus, para vivermos para Ele.
nós somos separados. O Espírito Santo aplicou a verdade bíblica ao nosso coração e entendemos a ação de Deus na nossa vida. Mas Ele nos separou não somente para a salvação, não somente para sermos libertos do poder do pecado, mas Ele nos libertou para vivermos em obediência ao Deus que nos libertou. Somos separados para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, obra do Espírito Santo, aspergir o sangue de Cristo no coração do pecador. Você fica assim, eu ainda não vi o Espírito Santo com a vassourinha suja de sangue jogando no coração. Nós não iremos ver. É uma obra espetacular. Sabe qual é esse momento? É quando nós ouvimos, quando o pecador, ele ouve a palavra de Deus, e o Espírito Santo está agindo enquanto ele ouve a palavra. O Espírito Santo está convencendo e mostra claramente o quanto ele é escravo do pecado, mas ao mesmo tempo apontando para o sangue que foi derramado, pagando o preço do pecado, destruindo a barreira que separa o homem de Deus, destruindo o poder que separa o homem de Deus, destruindo o poder que impede o homem de ter comunhão com Deus. Foi o sangue de Cristo. A Bíblia diz, quando ele estava sendo crucificado lá na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou, o véu que separava o homem pecador da presença santa de Deus, foi rasgada quando Cristo deu a sua vida na cruz do Calvário. O véu do templo se rasgou, provando exatamente que a barreira foi destruída. Foi destruída, e agora todo pecador, com fé na pessoa de Jesus Cristo, agora pode ter acesso a Deus. Olha o outro versículo para ficar na mente. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para proclamar as virtudes daquele que vos chamou de onde? Das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que acesso. Agora nós podemos conversar com Deus, porque Ele destruiu por meio da morte de Cristo, do sangue derramado, o poder do pecado que separa o homem de Deus. Ele nos chamou por meio de Cristo Jesus. Ele nos chamou para a obediência, mas Ele nos santificou por meio da obediência de Cristo. Cristo morreu obedecendo à vontade do Pai. Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário, obedecendo à vontade do Pai. Ele também nos vivificou. O sangue de Cristo que foi aspergido, que foi derramado, ele foi derramado para nos libertar, para libertar o homem da escravidão do pecado. E eu gostaria que você olhasse um pouquinho mais à frente, porque Pedro encoraja esses irmãos exatamente chamando a atenção para essas verdades. Encare as dificuldades, encare os problemas, encare as ameaças, encare os sofrimentos. Nós temos razões para isso, nós temos motivo para isso. Deus nos elegeu, Deus nos separou, Deus nos santificou, Deus nos vivificou por meio do sangue de Cristo Jesus. Vale a pena? Vale a pena. Mas somos peregrinos, estamos aqui por uns dias. Vale a pena? Mesmo como peregrino, sofrendo nesse mundo, não temos motivo para desistir da fé, não temos motivo para reclamar, mas temos motivo para permanecer firme. Firme, meus irmãos. Deus garante a nossa vitória, o preço dela já foi pago.
Vocês lembram de um hino bem antigo? Feche as portas para ninguém correr. Vou soltar minha voz agora, hein? Cuidado. Tem um hino bem antigo, do Luiz de Carvalho, que eu gosto muito desse hino, porque ele mostra essa realidade. E aí aqueles lá da minha idade vão lembrar, né? Que ele canta assim, ele diz exatamente assim: eu sou um pobre peregrino, cansado de longa jornada, demando a celestial morada, onde não há dor nem sofrer. O que suaviza a caminhada é o quê? É que verei meu Salvador quando o rio atravessar e chegar àquele lá. Mesmo peregrino, vale a pena sofrer, nós temos motivo. Deus nos separou, Deus nos chamou, Deus nos santificou, separou para si, Deus nos vivificou. O segundo motivo é porque Deus nos libertou com propósito. Você já pensou uma vida sem propósito? Viver sem saber o que fazer? Viver sem ter uma perspectiva do futuro? Viver sem pensar no amanhã? Não deve ser nossa preocupação, não deve tirar o nosso sono, mas imagine uma pessoa sem perspectiva, sem pensar no amanhã, sem ter um plano para ser desenvolvido, para ser colocado em prática. Não vale a pena? Então o texto diz que Ele nos vivificou, Ele nos salvou, nos libertou, mas com propósito. E olha que propósito maravilhoso. Ele diz, Deus nos libertou com propósito. É o segundo motivo que nós temos para permanecer firmes no Senhor. Fomos libertos pelo sangue de Cristo. Observe aí. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros. Pense nessa verdade. Deus nos libertou e Ele tem propósito para a nossa vida. Agora, Ele nos mostra aqui que Ele nos libertou para quê? Para uma viva esperança. Uma viva esperança. Essa esperança é uma esperança viva e ativa. É uma esperança que funciona de verdade. É uma esperança real. Nós podemos acreditar que aquilo que Deus prometeu na sua palavra, que não estamos participando agora, mas olhando para a sua palavra, cremos que no futuro iremos participar. É essa a esperança. Então Pedro, ele leva esses irmãos a andarem firmemente em meio a toda situação, mas lembrando, vocês têm uma viva esperança, uma esperança que realmente funciona. Mas quando pensamos em esperança, pensamos em promessas. Esperança é o resultado de promessa. Ela está bem ligado à questão de promessas. Mas nós sabemos, nós temos ouvido tantas promessas que não se cumpriram. Sabe por quê? Porque o alicerce dessas promessas são falsos. Não tem segurança, não tem uma base firme, não pode garantir o cumprimento das promessas. Mas é interessante que quando Pedro fala que Deus nos libertou para uma viva esperança, ele mostra o alicerce, ele mostra a garantia, mostrando a base da esperança. E ele começa mostrando, dizendo que Deus é bendito, Deus é bondoso. E a esse Deus, veja a origem da esperança. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que fez o quê? Que segundo a sua misericórdia, você sabe que a misericórdia de Deus faz parte da essência de Deus, da natureza de Deus. Ele é misericordioso. Ele não somente exerce algumas atitudes de misericórdia,
mas o nosso Deus, Ele é misericordioso, Ele é bondoso. Meus irmãos, e por causa ou com base na bondade de Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança. A regeneração é misericórdia, é graça de Deus, é graça de Deus. Você sabe o que é graça de Deus? Você sabe o que é misericórdia? Você sabe o que é a ação de Deus com misericórdia em nossas vidas? É Deus nos dando o que não merecemos. É o presente de Deus. Graça é presente de Deus. É algo que recebemos que não merecemos. É o favor imerecido de Deus, dispensado a nós. E sabe qual é o objeto da graça de Deus sobre nossas vidas? Nada mais, nada menos do que o seu Filho Jesus Cristo, morrendo na cruz do Calvário. Amados irmãos, observe como Pedro ele enfatiza essa verdade para os seus leitores, e essa mesma verdade serve para nós hoje. Foi com base na misericórdia de Deus. A esperança tem alicerce. O alicerce da esperança é um Deus bondoso e misericordioso. A esperança, a base da esperança é um Deus eterno, todo-poderoso. E ele diz, segundo a misericórdia de Deus, Ele nos regenerou. Ele nos deu vida, Ele nos libertou do império das trevas, Ele nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Ele fez isso. Olha a base da esperança. Olha a base da esperança. Para uma esperança viva, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Que garantia! Que garantia! Nós temos um bom alicerce. Nós podemos crer que o que Deus prometeu, Ele há de cumprir. Nós temos um bom alicerce. A base é a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Mas nós sabemos que antes dele morrer, ou antes dele ressuscitar, ele morreu. Ele esteve na cruz do Calvário. Ele foi colocado no túmulo. Mas ao terceiro dia, o túmulo ficou vazio. Ele ressuscitou. Por isso nós temos uma esperança viva e ativa. Ele ressuscitou. Ele não continua morto, Ele está à direita de Deus, e por isso, crendo nesse milagre de Deus na nossa vida, nós temos esperança viva. Nós podemos confiar que Deus há de cumprir os seus propósitos na nossa vida, e aquilo que Ele prometeu na sua palavra, Ele há de cumprir. Nós temos esperança, meus irmãos. Não se desanime, não se desespere, são poucos dias. Logo isso vai passar, logo dentro de pouco tempo, estaremos na presença do Senhor eternamente. E por isso Paulo, quando ele fala a respeito da ressurreição de Cristo, quando ele fala para os irmãos ali, para a igreja de Coríntios, no 1 Coríntios capítulo 15, verso 55, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Onde está o teu veneno, aquele que mata? Onde está? Se Cristo ressuscitou, nós um dia ressuscitaremos também. A morte não tem a última palavra. A morte não é o fim para aqueles que Cristo verdadeiramente libertou. A morte não é o fim. Para muita gente, a morte é o fim. Para muita gente, a morte tem a última palavra. Mas a palavra de Deus nos diz que ela não tem a última palavra. Quem tem a última palavra é o nosso Deus. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Ele está nos céus. Ele é um Deus que cuida dos seus servos. Ele olha atentamente para os nossos dias.
Ele olha para as nossas necessidades e Ele prometeu estar conosco todos os dias. Ele cumpre suas promessas. Em terceiro, nós observamos que a verdadeira liberdade nos dá a certeza de um futuro glorioso. É o terceiro motivo que nós temos para encarar as adversidades da vida, os sofrimentos do dia a dia. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus fala essas palavras para os seus discípulos. Há sofrimento, podemos até viver como peregrino, mas um dia chegaremos na nossa pátria celestial. O peregrino, ele tem essa certeza, ele sabe. O verso 4 diz que ele nos regenerou para uma viva esperança, ele nos regenerou para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros. Também é um propósito de Deus para aqueles que Ele libertou, para uma herança. E essa herança aponta para a vida que temos com Cristo. Essa herança é um presente de Deus para a nossa vida. Essa herança é uma herança incorruptível, é algo que não se acaba. A ideia aqui de imacessível era usada para uma flor do deserto, que nascia ao amanhecer do dia, se tornava uma bela flor, mas logo que o sol começava a esquentar, ela murchava. O que Pedro está querendo mostrar para os irmãos aqui é que a nossa herança não é como aquela flor que murcha no deserto, mas é uma herança que não se acaba, é uma herança eterna. A nossa herança é vida eterna, e essa vida eterna, ela começa aqui. Ela começa aqui e ela continua na eternidade, porque Jesus fala que aquele que crê nele, ele já passou da morte para a vida. Ainda estamos aqui, podemos até morrer fisicamente, mas já passamos da morte para a vida. Garantia de Deus, garantia de Deus. Com essa garantia, nós chegamos aqui na terceira razão, no terceiro motivo, de permanecermos firmes no Senhor, porque fomos libertos por Ele. Observe o verso 15, ou o verso 5, é a continuação do verso 4, ele continua dizendo assim: para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último dia. Observe que além de ter nos regenerado, de ter nos libertado, de garantir que temos uma esperança viva e ativa, que temos uma herança eterna, que não se acaba, é permanente, Ele também garante a nossa caminhada aqui. Ele nos guarda no seu poder, porque é propósito de Deus nos levar ao nosso destino. É propósito de Deus garantir a nossa segurança, mesmo que cheguemos a sofrer, Ele garante estar conosco e Ele garante a nossa chegada na mansão celestial. Amados irmãos, o texto é muito claro: para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para quê? Para a salvação. Agora, essa salvação, ela não tem o significado de libertação. A palavra salvação aqui, ela tem um significado mais de glorificação. No último dia, quando nós estaremos para sempre na presença do Senhor, é a salvação no seu estado final. Vocês já ouviram sobre isso? Que nós somos salvos e ainda não. Agora complicou. Nós somos salvos e ainda não. Nós somos salvos posicionalmente na pessoa de Cristo. Quando cremos, porque Ele nos separou para Ele, nós temos a garantia de salvação, mas ainda vivemos na presença do pecado. E essa salvação é quando esse corpo será glorificado
e estaremos nesse momento na presença do Senhor. É a salvação que há de se revelar futuramente, no último dia, quando o nosso corpo, o corpo daqueles que foram libertos pelo poder de Cristo, saindo agora dessa vida de pecado, desse mundo de pecado, agora chegando na mansão celestial, agora estando para sempre na presença de Deus, em um lugar onde não há choro, não há mais sofrimento, em um lugar onde não há morte. E diz o apóstolo João no livro de Apocalipse: naquele dia, Ele enxugará dos vossos olhos toda lágrima. Que motivo glorioso, que motivo bom, que motivo que agrada aos nossos ouvidos. É saber que um dia estaremos para sempre em um lugar onde não há morte. Estaremos em um lugar onde não há dor, onde não há sofrimento. Lá não haverá sofrimento. E por isso nós temos motivo de permanecermos, encararmos esse mundo do jeito que está sendo. Tanta dor, tanta lágrima, tanto sofrimento. Você quer ver pessoas em desespero? É quando estão diante de um corpo sem vida, sem esperança. Eu já participei, já fui, na verdade, até convidado para pregar em velório de pessoas descrentes. Pessoas que não eram crentes, não tinham esperança. E aí eu fico pensando o que eu vou fazer, o que eu vou levar para essas pessoas. E aí eu levo o evangelho para os que estão vivos. E lá eu pude presenciar desespero, porque as pessoas estão sem esperança. Mas Cristo, a palavra de Deus nos garante que temos esperança de um dia estarmos em um lugar que não precisaremos mais de esperança, porque estaremos lá no último resultado, no resultado final. Não precisamos esperar mais nada, já estaremos para sempre na presença do Senhor. Isso nos alegra. A pergunta que eu preciso fazer nesta noite é se você realmente tem esperança. Você tem uma esperança viva e ativa na sua vida? O que lhe motiva a encarar os problemas dessa vida é Deus? Você tem essa consciência de que Deus lhe chamou, lhe separou, lhe santificou, lhe separou para Ele? Você tem essa certeza, você tem essa convicção? Você sabe para onde você vai depois do último suspiro? Você já ouviu falar essa expressão, o último suspiro? Você sabe qual é o seu destino depois do último suspiro? Você tem certeza para onde você vai? A outra pergunta é: qual é a base da sua esperança? Qual é o alicerce da sua esperança? Se é que você tem. Se você tem esperança, é necessário avaliar, é necessário analisar, é necessário verificar quais são os alicerces da sua esperança. O alicerce da minha esperança é o próprio Deus. O alicerce da minha esperança é a ressurreição de Cristo. O alicerce da minha esperança é a própria palavra de Deus, que não passará. Passará os céus e a terra, disse Jesus, porém, as minhas palavras não passarão. Pode acreditar, nada fica sem se cumprir, nada vai deixar de ser cumprido. Cristo cumpre com suas palavras, sabe por quê? Porque Ele é, que nós aprendemos ontem, verdade absoluta, Ele é imutável. Ele não muda de acordo com o tempo, Ele permanece fiel, Ele permanece verdadeiro, por isso a sua palavra podemos confiar. Qual é a sua esperança? Será que você pode cantar?
Será que você pode cantar assim? Vamos lá, ver se a igreja conhece esse cântico aqui. Eu só vou começar. Eu gostaria de ver a igreja cantando. Aqueles que podem cantar assim com toda convicção, crendo. Cantar porque você sabe que você pode cantar essa letra aqui. E diz assim: Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos. Ó Senhor, Tu és digno de... Vamos lá? Só em Ti confiarei. Pois eu sei que vivo estás, do céu para nos buscar. Aleluia, só em Ti confiarei. Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltará do céu para nos buscar. Para sempre reinarás. Aleluia. E agora? Vem Jesus, vem Jesus, Maranata. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Você pode cantar realmente assim, porque tem essa esperança, porque foi verdadeiramente livre. Amém. Mas se você não cantou com tanta convicção, se você não tem essa esperança, se você não tem a certeza da sua chegada na morada eterna, no lar celestial, a palavra de Deus te convida hoje a entregar a sua vida ao Senhor. Talvez tenha alguém aqui nessa noite que não tem essa certeza, que não sabe qual é o seu destino, o que será depois do último suspiro. Tem alguém nessa noite que deseja, pela fé, entregar a sua vida ao Senhor? Você pode dar um sinal, levantar a sua mão, ficar em pé. Você não está sendo crente porque está dizendo que quer ser. Se você abrir a sua boca confessando Cristo como seu Senhor e Salvador, é porque Ele já fez a sua obra na sua vida. E você estará simplesmente publicando a sua fé na pessoa de Cristo. Tem alguém nessa noite que deseja fazer isso? Eu te convido aqui à frente. Convido a ficar em pé. Se não, eu quero orar nesse momento e logo após a palavra eu passo para o pastor Davi. Senhor, o nosso coração está cheio de alegria, porque a Tua palavra nos conforta, a Tua palavra nos anima, a Tua palavra nos dá força, a Tua palavra nos faz olhar para além desse mundo. Ó Deus, e queremos continuar assim. Cuida, Senhor, da Tua igreja, fortalece, Senhor, o Teu povo nas suas dificuldades. Sê, ó Deus, com esse departamento de homens, que sejam homens, Senhor, cheios do Teu poder, dispostos, Senhor, a viver a vida de um verdadeiro liberto pelo Teu sangue. Ó Deus, ser com cada membro dessa igreja, ser com cada ouvinte da Tua palavra nessa noite. Ó Deus, que a Tua palavra esteja martelando na mente de cada um deles. Que mesmo que eles saiam daqui sem fazer uma confissão pública que o Senhor realmente é o Salvador da vida dele. Ó Deus, que ele possa meditar
e um dia, Senhor, fazer essa confissão, unindo, Senhor, se chegando para fazer parte, Senhor, dessa família chamada igreja. Assim nós oramos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado pela oportunidade de poder servi-lo. Amém. Glória a Deus por esta gloriosa esperança. Meus irmãos, nós vamos cantar mais um hino conduzido pelo nosso coral de homens. E durante a ministração deste hino, a última participação musical desses homens aqui nesta conferência, nós convidamos todos a também adorarem ao Senhor, né, com as suas ofertas. Quando começarmos a cantar aqui, todos estão convidados, os que sentirem-se, né, à vontade para contribuir com a obra do Senhor, você pode trazer a sua oferta. E a oferta desta noite será destinada ao departamento local de homens. Então vamos adorar o Senhor também com nossas ofertas. Será o hino 375. Teclado.
Graças a Deus, irmãos, estamos chegando ao final de mais uma conferência em que Deus falou muito ao nosso coração, através das mensagens cantadas, através das palavras ministradas pelo pastor Wilson. Nós vamos aqui para as considerações finais de nossa quarta conferência local de homens, tá? E nesse momento passo a palavra ao irmão Paulo Carneiro, que é o presidente do nosso departamento. A graça e a paz, meu irmão. Eu gostaria de convidar aqui o pastor Wilson Oliveira, juntamente com a sua esposa. O Departamento Local de Homem achou por bem fazer esta pequena homenagem, trazendo essa pequena lembrança. É um presente de todo o departamento. É simples, mas é com muito amor. E também nós queremos agradecer pela sua aceitação do nosso convite, em poder estar aqui conosco, contribuindo, trazendo essa palavra que tem nos enriquecido a nossa fé e a nossa esperança. Obrigado. Irmão, nós queremos também aqui agradecermos a todos os colaboradores da quarta conferência da LH, a todos os visitantes que bondosamente aceitaram nosso convite, aos homens que se empenharam na contribuição e nas tarefas desempenhada para que a conferência acontecesse, principalmente a diretoria do DLH, por disponibilizar seu precioso tempo em várias reuniões cansativas, ao Delon, que estão sempre ao nosso lado nos auxiliando, ao pastor Davi, à irmã Cássia, pelo apoio e empenho em todas as atividades. Eu queria também ressaltar aqui o irmão Zezinho, a irmã Tayane, que ontem elas não puderam estar aqui presentes, mas ele nos colocou a irmã Ananda, né, à disposição para estar nos fazendo a cobertura, fotografando aqui nosso evento. Ao Ministério de Música pela parceria em todo o trabalho, aos jovens, ao cooperador da mesa de som, na preocupação de proporcionar um som agradável aos nossos ouvidos. Ao preletor Wilson Viana Oliveira, que aceitou o convite para a nossa conferência, né, trazendo essa preciosa mensagem da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Enfim, a todos os que contribuíram direto e indiretamente para que essa quarta conferência do Departamento Local de Homens pudesse ser realizada com muito sucesso. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso bom Deus. Amém? Eu queria só aqui avisar para cada irmão, ao término deste trabalho, os irmãos, dê uma saidinha por aqui, a gente vai estar oferecendo um pequeno coquetelzinho em lembrança dessa grande festa que foi essa quarta conferência do nosso Departamento Local de Homens. Eu gostaria de estar aqui chamando o pastor, que ele vai estar fazendo a oração final para encerrar esse momento aqui. Eu também já queria, de antemão, já avisar os nossos amados irmãos
que na quarta-feira próxima nós temos uma visita lá na casa do irmão Mundico. E contamos com a presença de todos os irmãos que puderam estar indo ali na quarta-feira. Amém. Glória a Deus por cada irmão que contribuiu. E então, queridos, nós louvamos a Deus pela realização de mais esta conferência. Fomos enriquecidos, fortalecidos. Irmãos, fui muito abençoado com a mensagem anunciada aqui nesses 2 dias. Creio que os irmãos também. Vamos meditar. Inclusive, essa mensagem ela vai ser perpetuada aqui nas quintas-feiras. Nós vamos trazer exposições mais detalhadas do que o pastor Wilson trouxe aqui nesses 2 dias, apresentando a ordem, né, da salvação. Então, amanhã terá Amigos de Deus na casa do irmão Estevão, tá? Amanhã, culto dos Amigos de Deus na casa do irmão Estevão. Irmãos, terça-feira e quinta-feira, os nossos trabalhos regulares de oração, estudo bíblico, não faltemos. Vamos avançar com essa firmeza e perseverança na obra do Senhor. Vamos ficar em pé, nós vamos orar, encerrando este culto, esta conferência, e então vamos atender o convite. O Departamento de Homens preparou com muito carinho um coquetel muito especial para todos, tá? Para todos. Então, queiramos todos sair aqui por essa porta, pegar o nosso lanche ali, tá? E encerrarmos essa conferência. Oremos ao Senhor. Eu convido o pastor Wilson aqui para a bênção apostólica. Vamos orar e após a oração, o pastor Wilson estará impetrando a bênção apostólica. Santo, eterno, bendito Deus e Senhor das nossas vidas, te louvamos por esta tão grandiosa salvação, esta gloriosa esperança que a tua verdade absoluta, fundamentada na rocha que Jesus Cristo garante a todo aquele que crê. Possamos nos alegrar nesta salvação, nesta esperança e possamos proclamá-la com todo o vigor do nosso coração e todos possam ser, meu Deus, alcançados e contagiados com esta mensagem em nome do Senhor Jesus Cristo. Fortaleça esse departamento de homem. Cada homem aqui, meu Deus, seja cheio do teu Espírito e com o teu Espírito motivado, meu Deus, despertado para continuar esse trabalho, vivendo cada um deles, meu Deus, para a tua glória, assim também como toda a tua igreja, meu Pai, das crianças até aos idosos. Rogamos a ti por estas bênçãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Amém, querido, está encerrado. Deus abençoe a